Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar aqui com a lei, né, que regulamenta o exercício das profissões. E aqui eu quero falar, né, da lei 5.194 e suas atualizações, tá? Por quê? Primeiramente, essa lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, já foi até véspera de Natal, né? Ela veio para regulamentar, ela veio de forma originária para regulamentar as profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, tá? Só que, o que aconteceu, galera? Em 2010, o Conselho Regional, né, o CREA, que era o Conselho Regional de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, ele, na verdade, foi mudado o nome. Por quê? Porque o arquiteto e o urbanista, eles saíram do CREA e foram para o CAU, perfeito? Que é o Conselho de Arquitetura, né? Os conselhos, né? Os CAUs, os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, perfeito? Que aí em âmbito é o CAU-BR e os CAUs dos estados. E aí, os arquitetos e urbanistas, eles saíram do CREA, perfeito? E foram para o CAU. E então, o que você observa? Você observa que na lei não é mais ali o arquiteto. O artigo 1º, ele fala as profissões que vão ser regulamentadas por essa lei, só que o engenheiro e o arquiteto, o arquiteto, no caso, e o urbanista, não estão mais vinculados no CREA, perfeito? Eles agora fazem parte do CAU. Isso ocorreu em 2010, pela Lei 12.378. E aqui, ó, aqui atrás de mim, está exatamente falando sobre ela, ó. Regula o exercício da arquitetura e urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que é o CAU-BR, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, que são os CAUs, e dá outras providências. E aí vai falar, ó, aquele Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, ele continua sendo CONFEA, só que ele agora se chama apenas Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Já os conselhos regionais, os CREAs, eles continuam sendo CREAs, tá? Só que o nome não é mais Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Não, apenas Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? Então isso é importante você lembrar na hora da tua prova. Só que, agora vem a parte ruim. Se você pegar algumas questões, eu vi questões de 2014, eu acho 2018, sei lá, depois de 2010, o cara, quando faz a questão, ele bota, de acordo com a lei, temos as profissões engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo e tratamos a letra A. Aí você, mas depois de 2010 o cara ainda continua falando do arquiteto? Fala. Então, por quê? Porque eles criaram a lei 12.378, só que eles não retiraram na lei, né, na lei 5.194 de 1966. Eles não tiraram, ainda está lá, tá? Esse é o grande problema. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Esse é o primeiro probleminha que você tem que ter. Tem outros? Tem milhares de problemas. Mas aqui a gente vai resolvendo, né? Vamos tirando, vamos desmembrar e tal, e é bem tranquilo. Vamos lá, artigo 80. Os conselhos federais e regionais de engenharia, arquitetura e agronomia, aí você, os conselhos federais, né? Os conselhos federal, porque só tem um conselho federal,
e os conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agronomia, autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público. Olha aqui, autarquias. Primeira coisa, são criadas no modelo de autarquias. Perfeito? Embora a gente tenha que observar 2 pontos. Bota aí. Embora eles sendo autarquias, não pertencem ao Estado. Beleza? Então a primeira coisa primeiro, a gente tem, ó, essas, no caso, aqui, ó, faltou um Nzinho aqui, né? Pertencem, não pertence ao Estado. Segunda coisa, são contratados. Perfeito? Então, são contratados pelo regime da CLT. Embora a maioria presta concurso para o ingresso, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Tá? São autarquias porque, primeiro, exercem atividade de fiscalização. Das atividades de engenheiro e agrônomo. Perfeito? Então, se vier na tua prova, em relação a o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são autarquias, pessoas jurídicas de direito público, constituem serviço público federal, gozando seus bens, rendas e serviços de imunidade tributária. Imunidade tributária significa dizer que eles não pagam impostos, tá? Então é importante frisar isso daí, em relação aos impostos, não cobram, né? E franquia postal e telegráfica, que isso lá é em 1966, tá? Continuando. Artigo 1º. As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização dos seguintes empreendimentos, né? Aproveitamento e utilização de recursos naturais, meios de locomoção e comunicações, então tá ligados a empreendimentos de aproveitamento e utilização de recursos naturais. Então a gente tem aqui meios de locomoção e comunicações, edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais, regionais, dos aspectos técnicos e artísticos, né? Instalações e meios de acesso às costas, cursos e massas de água e extensões terrestres, desenvolvimento industrial e agropecuário. Perfeito? Tranquilo? O exercício no país da profissão de engenheiro arquiteto ou engenheiro agrônomo, então esses são os grandes problemas que a gente tem na lei, né? A lei ela não foi alterada na maioria dos seus dispositivos. Então você vai ver muito a expressão arquiteto e engenheiro agrônomo. Mas hoje você entendeu, você está catequizado, vamos dizer assim, que a gente fala em que? Engenheiro e agrônomo, tá? Perfeito? Isso que você tem que saber na hora da prova. Perfeito? Outro ponto também, que
a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegurado aos que possuam devidamente registro, diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura e agronomia oficiais ou reconhecidas existentes no país. Embora a gente vá utilizar de uma forma mais restrita, engenharia e agronomia, quem tem registro, né, diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, por exemplo, escola superior de engenharia, os militares, né, muitos se formam engenheiros na área militar, no campo militar, que tratam de escola superior de engenharia ou diplomado nos cursos de graduação, perfeito? Os bacharéis, reconhecidas no país, não é? Oficiais ou reconhecidas existentes no país. Aos que possuam devidamente revalidado, então aqui a gente está falando de revalidação, né? Das pessoas que têm diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior de engenharia, arquitetura ou agronomia. Então, quem tem engenharia, arquitetura, agronomia, leia-se engenharia e agrônomo, né? Engenheiro e agrônomo, engenharia e agronomia, não leia arquitetura, né? Mas pode vir na tua prova arquiteto. Eu vou botar uma questão que estava escrito lá, arquiteto, ia não anular a questão, tá? Bem como os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio, perfeito? Então aqui a gente vai falar o quê? Ou a pessoa pode ser brasileira, na linha B, gente, ele pode ser brasileiro ou estrangeiro. Aqui a linha A e B, a diferença entre elas é o lugar, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. Independente se ele é estrangeiro e faz o bacharelado aqui, maravilha, ele está na linha A, né? Se ele é brasileiro e faz uma faculdade lá fora, nos Estados Unidos, na Itália, no Japão, na França, para ele poder exercer a atividade aqui, a gente fala em escolaridade e registro, né? A escolaridade é na graduação, tudo bonitinho, diploma e registrado no conselho competente, não é? Então tem escolaridade, mais registro no conselho para exercer a atividade profissional, perfeito? Então pode ser, de repente, o brasileiro faz uma faculdade lá fora, então ele quer ser registrado aqui, essa faculdade pode ser incluída aqui, então vai ser feito um processo de revalidação. Foi feito, então ele é registrado aqui e ele pode exercer essa atividade. Tranquilo? A linha C. Aos estrangeiros contratados que a critério do Conselho Federal e Regional de Engenharia, então aqui a linha C está se referindo aos estrangeiros, né? Considerados a escassez de profissionais de determinada especialidade e o interesse nacional, têm os seus títulos registrados temporariamente. Então aqui não é um processo definitivo. Aqui você tem que comprovar duas coisas para esse estrangeiro poder ser registrado aqui e exercer sua atividade de engenheiro, no caso, arquiteto, entre aspas, e o agrônomo, né? A agronomia. A escassez de profissionais de determinada especialidade, então é um requisito, e o interesse nacional envolvido. Se não conseguir comprovar esses dois requisitos, obviamente ele não pode exercer a atividade aqui, tá? Perfeito? Maravilha. O parágrafo único fala que o exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo é garantido obedecido os limites das respectivas licenças e excluídas expedidas a título precário até a publicação desta lei aos que nesta data estejam registrados nos conselhos regionais.
Perfeito? Tranquilo? São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta lei as denominações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo. É interessante, né, que após a lei, a gente não fala mais embora ainda ficou, né, engenheiro agrônomo, mas o termo agronomia e ficou meramente agrônomo, mas ainda tem a característica de ser engenheiro ou agrônomo, né? Engenheiro agrônomo também, acrescidas obrigatoriamente das características de sua formação básica, tá? As qualificações que trata este artigo poderão ser acompanhadas de designações de outras referentes a cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação. Obviamente, ele pode se chamar doutor engenheiro, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque ele tem um curso ali de pós-graduação. Então, ele vai ter a sua nomenclatura sendo chamada, né, pela pós-graduação, pelo aperfeiçoamento, né? Mestre, doutor, tá? As qualificações de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo só podem ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais que possuam tais títulos, tá? Então, importante frisar, né? Então, a pessoa jurídica tem a denominação de engenharia, né? E alguma coisa. Então, ó, só pode essa pessoa jurídica falar que está ligada à área de engenharia, de arquitetura, se ela tem profissional formado e com exercício, registro e exercício em engenharia, um engenheiro, um arquiteto, né? Um engenheiro agrônomo. Porque se essa pessoa jurídica fala que ela trabalha com engenharia, mas ela não tem nenhum engenheiro, ela não pode ser chamada de engenharia, tá? Só podem ter sua denominação as palavras engenharia, arquitetura ou agronomia, a firma comercial e industrial, cuja diretoria for composta em sua maioria de profissionais registrados nos conselhos regionais. Foi isso mais ou menos que eu falei do artigo 5º, né? O artigo 4º e o artigo 5º, eles praticamente se complementam, né? Órgãos fiscalizadores, também isso daqui eu queria falar um pouquinho dos órgãos fiscalizadores. É claro que a gente vai entrar nas atribuições dos profissionais, perfeito? Ainda vamos comentar aqui, né? E vou falar ainda das atribuições, vou voltar ainda a alguns artigos, mas queria falar aqui rapidinho dos órgãos fiscalizadores, né? Por quê? Porque a gente vai ver as atribuições dos profissionais, perfeito? Então, o engenheiro, o arquiteto, que está escrito na lei, mas não está mais, ou, obviamente, no registro, no conselho, né? Então, a gente fala que engenheiro e engenheiro agrônomo, eles exercem atividade de cargo, emprego e função na administração pública, entidades estatais e paraestatais, autarquia, economia mista, sociedade de economia mista, né? Uma empresa pública e empresa privada também, planejamento, projeto, regiões, tanto na área produção industrial, tanto na área de agropecuária, também estudos, projetos, análises, avaliações, pareceres ligados à divulgação técnica, perfeito? Ensino, pesquisa, experimentação, ensaios, fiscalização de obras e serviços técnicos, execução de obras e serviços técnicos, produção técnica especializada industrial ou agropecuária, tá? Então, tudo isso daqui pode ser desempenhada nas áreas das atribuições profissionais que a gente tem, tá? E, obviamente, o artigo 24, ele trata dos órgãos fiscalizadores, já que eu falei que o Conselho Regional, ou quer dizer, o Conselho Federal, o CONFEA, que é uma autarquia federal, assim como os conselhos regionais, né? Embora eles tenham as subseções dele nos estados, é uma autarquia
que têm uma atribuição de fiscalização, embora são contratados pela CLT, né? Por que isso? O STF falou até primeiramente que era constitucional e, obviamente, é uma lógica, é racional ser regido pela CLT, gente. Sabe por quê? Para pensar. Como é que dá um reajuste para um funcionário num conselho? Como é que dá um reajuste para um funcionário num conselho? A primeira coisa que você tem que fazer se ele fosse uma autarquia mesmo e o cara fosse um servidor público, ele ia ter que pedir para o presidente da República para dar um reajuste, né? Ele não ia poder, o próprio conselho, ter autonomia. Por isso que o STF entendeu que, embora os conselhos são autarquias, né? Mas são autarquias que não pertencem ao Estado, porque eles não estão vinculados ali ao primeiro setor do Estado, que compõe a administração direta e indireta, né? E aí iria acabar que essas autarquias ficariam vinculadas a determinados ministérios. Então, para evitar isso, ele é uma autarquia, claro, porém não pertencente ao Estado, tá? E, obviamente, eles têm como atividade ser órgãos fiscalizadores. Eles vão atuar se realmente as pessoas jurídicas, as pessoas físicas, estão praticando as suas atribuições, né? E quem está exercendo suas atribuições realmente, porque exercício ilegal da profissão é crime, tá? Então, ele tem essa característica fiscalizadora. E aqui eu botei o artigo 24. O artigo 24, gente, a aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e a fiscalização do exercício e atividade das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA. Lembra, gente? Volta aqui. Às vezes tem que falar, ó. Olha o CONFEA aqui, ó. Agora chama o quê? Cadê? Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, tá? Embora ainda está aqui Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ponto, tá? E Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Corta também, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tá? Continua sendo CREA também. Organizado de forma a segurarem a unidade de ação. Mantido já existente, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia promoverá a instalação nos estados, Distrito Federal e Territórios Federais dos conselhos regionais necessários à execução desta lei, podendo a ação de qualquer deles estender-se a mais de um estado. Isso é importante, tá, gente? Então, não necessariamente um conselho regional fica num estado, tá? Pode ultrapassar um estado? Pode ultrapassar um estado. Perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, tá? A proposta de criação de novos conselhos regionais será feita pela maioria das entidades de classe e escolas ou faculdades com sede na nova região, cabendo aos conselhos antigos pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta de aprovação ao Conselho Federal. Perfeito? Cada unidade da federação só pode ficar na jurisdição de um conselho. Pode, então, um conselho ter mais de um estado, mas não pode um estado ter mais de um conselho. Isso é importante para a prova, tá? Fique ligado. A sede dos conselhos regionais será no Distrito Federal, em capital do estado e do território federal. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Foi, galera. Dúvida? Dívida? Fechamos essa primeira parte aqui, tá? Você que quiser adquirir a turma aí pro CREA, se preparar, né? Essa aula foi só para rapidinho aqui eu falar um pouquinho, né, sobre algumas características, mas na próxima aula nós vamos destruir, beleza? Com teoria e exercício, vamos começar já com exercícios, tá? Composição dos conselhos, isso tem que tomar cuidado,
tá? E atribuições e exercício ilegal da profissão. Beleza? Um forte abraço, galera, e bons estudos aí.